Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 24 de março, domingo de Ramos. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 15, versículos 1 seguintes. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciões e os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isso é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram-na em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Rei dos judeus! Batiram-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou ao meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde.
Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixa, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, esse homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, nós acabamos de ouvir a narração da paixão do Senhor. E a narração já é para nós uma homilia, né? Já deixa claro para nós que nós estamos meditando sobre o sofrimento de Jesus. Toda aquela situação que nós estávamos meditando durante a semana, as perseguições que Jesus sofria, aqueles que negavam Jesus, que não queriam saber de o acolher como mestre, como salvador, como libertador, tudo isso acabou que Jesus fosse preso, fosse julgado injustamente, fosse condenado à morte e que ele fosse morto nos braços da cruz. Filho e filha, quando nós meditamos a paixão do Senhor, algo deve mexer em nosso coração. Quando nós olhamos para a cruz e nós meditamos o Cristo crucificado, nós devemos pensar assim: veja o quanto o amor de Deus é grande por mim. Veja o quanto Deus me ama. Veja como o Senhor sofreu por causa de mim. Filho e filha, nós devemos abrir o nosso coração e, olhando para a cruz, nós devemos pensar assim: eu preciso ser diferente, eu preciso ser mais de Deus, eu preciso ser mais da igreja, eu preciso valorizar o que Jesus ele está passando, o que Jesus passou por mim. Hoje Jesus sofre porque muitos não acreditam tudo que ele passou. Infelizmente, meu filho e minha filha, hoje Jesus ainda sofre porque muitos não acreditam tudo o que ele passou. Porque se acreditassem e valorizassem, teriam uma vida nova. Jamais iriam fazer tudo o que pensam e querem fazer e não olhar para a cruz e meditar. Vejam o quanto o Senhor sofreu por mim. Abramos o nosso coração e vamos procurar cada dia mais uma vida pura, uma vida de conversão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.